Hoje eu vou contar a história do filme de aventura, fantasia e romance chamado Outras Versões do Amor. Alerta de spoilers a seguir. Embora seja um suposto dia feliz celebrando o casamento da melhor amiga de Joyce, Suzette, diga-se, não está extasiada e decide encher a cara na calçada. A irmã de Dixie, Daphne, lhe diz que Suzette não é a única mulher no mundo. Mesmo assim, Joyce lamenta ter perdido a chance de estar com ela. De qualquer forma, Daphne o lembra de não perder a festa. Mas ele simplesmente decide ir embora sozinho. Embriagado, ele deixa vários correios de voz para Suzette, confessando seus sentimentos por ela. No bar, um homem chamado Mortimer se aproxima de Jack e lhe serve uma bebida com a sua personalidade amigável. Mortimer se abre para Dixie sobre seus próprios problemas na vida amorosa e como a sua amada o traiu com o seu melhor amigo. Para lidar com a revelação, Mortimer acaba bebendo e conhece uma mulher misteriosa que lhe entrega um pedaço de papel que ele dá a Dixie, dizendo que parece que ele poderia usá-lo. Sem mais explicações, Mortimer vai embora. Então Dixie leva o papel com ele. Abrindo, ele encontra uma chave e um bilhete, explicando do que se trata. Uma chave que abre qualquer porta com um buraco de fechadura que o leva a um universo paralelo. Mas não há como voltar atrás. Assim que ele fecha a porta no dia seguinte, Jack se esvazia seus bolsos e se depara novamente com a chave. Chegando à biblioteca, Dixie se lembra de ter saído para beber com Suzette quando a convidou para confessar algo importante. Mas tudo que ele diz é que está escrevendo um romance. No entanto, Suzette é muito solidária, mas a conversa deles é interrompida quando um homem lhe diz para se mexerem, dizendo que ele precisa batalhar com alguém no braço de ferro. Agora, pensando na chave de se escreve os prós e os contras de deixar o seu próprio universo e depois vai para a biblioteca para ler livros sobre universos paralelos. Enquanto está na biblioteca, disse considerar usá-la, mas para quando alguém usar a porta. Aprendendo mais sobre a teoria de que se passa o seu tempo no café, mas entra em pânico quando a garçonete passa por lá para deixar a sua conta. Então ele sai apressadamente de volta ao seu apartamento de que se tenta novamente, mas para quando Daphne bate à sua porta, reclamando por ele ter perdido a festa. Mas então ela se depara com a lista de prós e contras de Dixie. Então Jace não tem outra escolha a não ser explicar a chave. Como ele conseguiu? Ao ouvir a sua explicação, Daphne acha a história inacreditável. Mesmo assim, Dixie não desiste de esperar que possa ser verdade. Assim, Daphne o apoia, encorajando-o a tentar. Preparando-se para sua viagem de multiverso, Jack se veste e até mesmo embala algumas coisas para levar com ele, mas quando abre a porta, tudo o que eles veem é o corredor do apartamento de Jace. Ainda assim se tem esperança, então Daphne o empurra para fora da porta antes de fechá-la sobre ele, tentando voltar para dentro de si, e percebe que Daphne o trancou para fora. Então ele continua batendo, mas uma mulher idosa o cumprimenta, dizendo-lhe para se afastar, usando a chave na mesma porta. Ele desova em uma cidade portuária. Então ele anda por aí e aproveita o lugar bonito. Depois de um tempo, Dixie usa a chave novamente. Desta vez, ele entra numa dimensão que o leva para o local de trabalho de Suzette. Quando ele encontra Suzette, ela se aproxima dele com raiva, chateada por Dixie ter perdido o aniversário do seu bebê. Percebendo que a Suzette deste universo também é casada, Diego se sai frustrado. Entrando em outra dimensão, ele se senta em um café com Suzette e Daphne, apenas para descobrir que ele está casado com uma mulher chamada Penélope e tem um filho. Quando Penélope lhe passa o bebê, Joyce simplesmente congela sem saber o que fazer. Então Penélope leva a criança de volta, desculpando-se e vai embora. Mas Penélope percebe o seu comportamento estranho e segue até a porta. Penélope aponta sua roupa estranha, perfume diferente e a falta de aliança e pergunta se Jesus está lhe traindo. Não sabendo como lidar com a situação, Jake se nega antes de sair pela porta do banheiro. Continuando a sua busca, Jake se passa porta a porta pulando de um universo para outro, onde uma Suzette de cabelo azul está muito extasiada em vê-lo novamente, levando-o para um restaurante. A Suzette de cabelo azul. Não paro de conversar sobre as coisas mais aleatórias e até menciona que sua mãe ficou furiosa quando Jack entrou com uma ordem de restrição contra ela. Quando Suzette o convida para conhecer o seu animal de estimação, Dixie se desculpa para ir ao banheiro para fazer uma pausa, mas Suzette segue abrindo a porta. O banheiro para chegar. Suzette tinha que se dar de cara com ela enquanto ela tenta espiar perguntando se ele está bem. Incapaz de aguentar, Digo se abre a porta para outro universo, novamente pedindo desculpas enquanto abandona a Suzette de cabelo azul.
No universo seguinte, gente se tropeça em Suzette na praia, que o cumprimenta alegremente e lhe pede para passar protetor solar nela. No entanto, esta Suzette já está com o seu próprio Dixie e fica confusa ao vê-lo saltando para outro universo. Dee se encontra em outra cidade, onde Suzette o cumprimenta por trás. Surpresa, mas feliz em vê-lo. Então ele também se depara com um universo onde está com Suzette, grávida, e outra mulher no sofá, o estranhando. Há também um universo em que ele e Suzette nunca se encontraram no universo da outra cidade. E isso se dá bem com a Suzette da festa, passando tempo juntos tomando algumas bebidas. E enquanto isso ele continua se deparando com universos diferentes que não são adequados para ele, como um onde Suzette tem uma filha e outro onde Suzette está namorando com outro cara. Em um universo com uma mulher grávida, Abby. Gente, se está sentindo o bebê dentro da barriga dela. Então há também um universo onde Suzette e Jack vivem juntos. Suzette acorda Joyce e aponta confusamente para o Dixie deste universo, fazendo Jack se fugir novamente. Entretanto, Jack se próspera na outra cidade e acaba ficando íntimo de Suzette, mas porque precisa fazer xixi. Mas devido ao seu estado embriagado, Jace acidentalmente abre a porta usando a sua chave. Percebendo seu erro, diz que se tenta voltar, mas não consegue mais. Depois de passar um bom tempo indo de um universo para outro de que se para por um momento para lavar as suas roupas, então ele fica na lavanderia sem camisa quando chega a uma cafeteria. Ele tenta roubar algum pão, mas a barista Gwyneth aparece perguntando: "Você disse que era o de sempre." Sem saber quem ela é, disse. Apenas concorda. E quando Gwyneth diz que ela adicionará à sua conta, diz que se concorda novamente. Em seguida, Gwyneth confronta Dixie sobre o seu comportamento estranho, perguntando-se por que ele está agindo como se não a conhecesse. Antes que Gwyneth pudesse continuar falando de si e do seu universo, caminha dentro do estabelecimento e se esconde debaixo da mesa. Depois que o outro, Dixie, recebe o seu pedido habitual e sai, Gwyneth volta para o Dixie escondido e pergunta o que ele é. Então Gwyneth se apresenta antes de deixá-lo explicar. Infelizmente, um cliente entra antes que eles possam começar a conversa. Então Gwyneth o faz esperar pelo fim do seu turno. Em um bar, eles falam sobre a busca de Jack por Suzette. Ainda assim, Gwyneth aponta que parece inútil perseguir Suzette dessa forma, porque as suas artes de outros universos são tecnicamente estranhas para ele. Depois disso, eles começam a se conhecer e Gwyneth acaba o convidando de volta à sua casa para experimentar o seu uísque. 18 anos. De volta à casa dela, eles se sentam para outra rodada de bebidas e Gwyneth beija Jack antes de convidá-lo para jogar strip karaokê. Depois, eles jogam um pouco e fazem uma torre de lanches antes de desmaiarem juntos no sofá. Quando ele acorda na manhã seguinte, Bennett está dormindo em cima dele, perguntando o que aconteceu. Eles recontam os detalhes da noite antes que Gwyneth se oferece para fazer a comida. Mais tarde naquela noite, eles assistem Matrix, daquele universo onde Will Smith interpreta Neo, e depois os dois tomam outra rodada de bebidas, falando da sua vida. Jack se explica que Suzette e Daphne têm sido melhores amigas desde que eram mais jovens, e ele sempre espera que Suzette o beije. Finalmente, deixando aquele universo, ele acaba na área da piscina de uma casa e encontra Daphne atordoada. Na final, fica chocada ao vê-lo, mas antes que se pudesse explicar, Daphne diz que ele já está morto. Sem outra palavra, Daphne vai abraçá-lo, fazendo cair dentro da piscina dentro da sua casa. Daphne fica sabendo da história completa de Jesse. Então ela pergunta como funcionam os universos paralelos. Assim diz e explica, usando um frasco de doces. Ele diz que é a chave e o deixa saltar entre os universos. Mas então Daphne diz a ele que a Suzette daquele universo não é a pessoa mais simpática, então elas nunca se tornarão melhores amigas. Na manhã seguinte, Daphne nota que Diz está prestes a partir. Então ela tenta desesperadamente fazê-lo ficar, dizendo que ele não precisa partir para procurar Suzette, e ela poderia simplesmente apresentá-lo às suas outras amigas. Mesmo assim, diz que quer seguir em frente. Mas quando Daphne pula em cima dele na porta, Janice atravessa o próximo universo. Mas Daphne lhe dá um último abraço. Então a porta se fecha sobre ele, levando-a para longe do seu próprio universo, para sempre deslizando no chão. E isso também frustra. Mais tarde, eles deixam o lugar de onde saíram. Depois que Daphne toma um banho e rouba roupas de quem quer que seja a dona daquele apartamento tentando permanecer positiva. Daphne pergunta novamente como funciona a sua chave. Mas então ela vê Penélope, sua antiga colega de quarto da faculdade, que vem correndo para cumprimentá-la com um beijo.
Acontece que neste universo Penélope está namorando Daphne. Então Penélope pergunta a Jack como Suzette está. E Dixie gagueja para dizer que ela está bem. Quando Penélope sai, Daphne diz que eles também deveriam ir, porque isso significa que Suzette já está sendo levada para este universo. Agora, os irmãos continuam a pular de um universo para outro, simplesmente desfrutando de todos os lugares legais a que chegam e se divertindo, mesmo sem procurar por Suzette. Enquanto descansam um pouco, Daphne pergunta por que Suzette. Então Dizzy diz que tem uma memória de brincar de esconde-esconde com Suzette, onde eles se esconderam, atrás dos arbustos. E quando Suzette sorriu para ele, ele sabia que aquele era o momento e a amou desde então. Tentando dormir na avenida, não consegue parar de pensar em seu beijo com Penélope, se perguntando por que a língua de Penélope é tão macia e se a língua de todas as meninas também é macia assim? Ao deixar Daphne abrir a porta do lado, ela entra alegremente numa festa de Halloween e obriga Dixie a relaxar e se divertir. Depois de um tempo bebendo sozinho, Dixie verifica Daphne apenas para descobrir que ela tem contado a estranhos aleatórios sobre a chave. Quando dois caras perguntam como funciona, Dizzy tenta se fazer de bobo e afasta Daphne para fugir, mas Franklin bloqueia Joyce na porta, tirando a chave dele antes de empurrá-lo para fora, enquanto outros caras seguram Dixie. Franklin tenta a chave, mas não consegue nada na primeira tentativa. Quando Franklin tenta novamente, todos veem que ela funciona. E enquanto todos estão em choque, Jack se pega a chave e puxa Daphne para o próximo universo, mas Franklin os detém novamente. E então Jack se o empurra para fora e fecha a porta na cara dele, abrindo outro universo para eles. Gente se apenas sai quando Kane pergunta se Franklin voltará no próximo universo, ele se recupera no bar onde encontram Suzette, que é uma garçonete, elogiando a aparência uma da outra. Daphne e Suzette se dão imediatamente bem. Então Suzette se volta para Jesse, dizendo que tinha uma quedinha por ele naquela época, fazendo Jack tropeçar em suas próprias palavras enquanto ele tenta elogiar Suzette também. Então Suzette os convida para tomar um drink depois do seu turno. Quando Suzette sai para lhes dar uma bebida, diga-se, e aponta como Daphne estava flertando com Suzette. Mais tarde, os três conversam sobre bebidas e apenas falam sobre suas vidas. Com o passar do tempo da Vinícius e ficam cada vez mais próximas uma da outra, até que Suzette os convida para voltar para sua casa. À medida que se segue outra rodada de bebidas, se logo não consegue acompanhar e começa a adormecer no sofá. Enquanto isso, as duas mulheres continuam se divertindo. No dia seguinte, Daphne confessa a Jesse que beijou Suzette e pede desculpas porque ela acabou se conectando com ela de uma maneira bonita e amorosa. Compreensivelmente, Jesse está chateado, dizendo que elas acabaram de se encontrar ontem e que era ele quem estava em busca de Suzette, caindo na conversa deles. Suzette se oferece para deixá-los ficar, com o que Daphne concorda alegremente. Por outro lado, Jack se encaminha para fora antes de voltar ao apartamento e se despedir. Certa de que quer ficar, Daphne lhe dá um último abraço antes de que se seguir em frente com a sua busca. Primeiro, ele caminha pela praia antes de chegar ao apartamento de Suzette. No entanto, ele descobre que a Suzette deste universo está terminantemente doente, surpresa de vê-lo. Suzette aponta que ele nunca retornou muitos dos seus telefonemas. Então Dizzy explica que ele não é o Dixie que ela conhece. No início, Suzette parece não acreditar nele, mas Dizzy pede desculpas por qualquer coisa que tenha feito. Entretanto, quando Suzette pede para ver o seu braço, ela percebe que ele não tem a tatuagem do dia em si, do seu universo. Então Dixie começa a falar com ela sobre a Suzette do seu universo e lhe mostra a chave. Depois, Suzette lhe diz que ela não é quem ele procura e que se precisa saber o que realmente é importante. Terminando a conversa, Jack se a beija na testa antes de sair para seguir em frente e continua pulando de um universo para o outro. No entanto, ele não está mais tão entusiasmado para fazer turismo enquanto chafurda em frustração com a falta de resultados positivos. Saindo da cafeteria, ele se choca com uma nova Gwyneth e acaba seguindo de volta para dentro para ficar de olho nela. Percebendo isso, Gwyneth pergunta se eles se conhecem, então disse apenas que ela o faz lembrar de alguém. Quando Gwyneth pede a Dixie que lhe conte tudo sobre essa pessoa, ele acaba lhe contando tudo, mesmo mostrando como funciona a chave. De volta à casa dela, Gwyneth tira o seu top na frente dele antes de convidá-lo a compartilhar um uísque de 18 anos. Então Dixie menciona que ele bebeu o uísque com outra Gwyneth antes, dizendo que algumas pessoas são apenas elas mesmas, não importa o que aconteça. Novamente, eles acabam se beijando e Dixie passa a noite lá, acordando no dia seguinte.
Joyce olha carinhosamente através dos álbuns de fotos de Gwyneth e diz que se continua a ficar com Gwyneth até o ponto de procurar um emprego. Então Gwyneth o convida para trabalhar na cafeteria com ela. No entanto, ele também acaba trabalhando com o ex de Gwyneth, Pearl, que diz a Dixie que está de olho nele. Mais tarde, naquela noite, Gwyneth pergunta o que Dixie planeja fazer com a chave. Então, um dia que se diz que planeja dá-la a alguém. Entretanto, Gwyneth diz que eles poderiam usá-la no futuro agora, deixando a chave em um frasco de que se vai até a biblioteca e se depara com uma máquina de escrever. Mais tarde, ele diz a Gwyneth que quer escrever um livro sobre sua viagem no trabalho, enquanto diz que se está cuidando sozinho do caixa. Ele encontra Suzette, que está surpresa ao vê-lo, embora feliz ao vê-lo. Suzette não encontra palavras para dizer, mencionando que escreveu um discurso para quando ela o encontrasse novamente. Mas antes que ela possa continuar, Suzette percebe que Dixie está sem a sua marca de nascença. Percebendo que ele está agindo de forma estranha, Suzette pede uma explicação e o convida para tomar uma bebida. Olhando para Kieran, Jack se acaba concordando com o convite. Mas logo depois Gwyneth retorna. Mais tarde naquela noite Suzette e Jack se conversam enquanto Dixie lhe conta sobre a sua busca. Enquanto isso, Dixie deste universo já está casado com outra mulher, apontando que Dixie é tão parecido com o seu Jack que se Suzette se pergunta se ela tem as mesmas lembranças que Dixie tem da outra, Suzette. Acontece que ambos têm uma memória secreta que é uma das favoritas de Jackson. De volta para casa, Jack se não compartilha os detalhes da sua noite enquanto beija a Gwyneth. Nesse momento, Suzette bate à porta deles e se deixa entrar. Quando Joyce abre a porta e explicando, Suzette menciona que era noiva do seu Dixie, mas ela terminou com ele e se arrependeu desde então. Se aproximando dele, Suzette pergunta se ela é Suzette, que ele tem procurado, mas antes que ele possa responder, Suzette o beija e Gwyneth entra em cena. Zangada, Gwyneth não deixa Dick se explicar enquanto abre a porta, usando a chave, dizendo aos dois para serem felizes em outro lugar. Quando Gwyneth xinga Suzette, esta última fica brava e fecha a porta na cara dela. Então Dixie começa a surtar enquanto Suzette pede desculpas com o coração partido. A gente se afasta em lágrimas, passando tempo em diferentes lugares para pensar. Então ele joga a chave no rio antes de continuar a andar sem rumo. Logo ele acaba conseguindo seu próprio lugar, se exercitando e até comprando uma máquina de escrever para finalmente começar lentamente capaz de mobiliar a sua nova casa. Dixie logo encontra novos amigos. Então ele finalmente é capaz de terminar as páginas do seu manuscrito em uma livraria. O caixa pergunta se Dixie encontrou o que estava procurando. Então, um dia que se diz mais ou menos pedindo a recomendação de um café, o caixa alegremente lhe recomenda um lugar. E no caminho para lá, diz que se passa por Gwyneth, que agora está de cabelos curtos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.